do chamado Project Veritas, né? Então são um ex-funcionário do Google e 2 ex-funcionários do Facebook, tá? E aí um desses ex-funcionários do Facebook, que o nome dele, deixa eu pegar aqui, é Ryan Hartwig, né? Ex-funcionário do Facebook. Ele faz uma denúncia nessa carta e ele afirma o seguinte, tá? Primeiro ele está dizendo que existe sim uma política de censura no Facebook. Existe uma política de censura com viés ideológico. E ele fala, e não é só uma questão interna. Tá? Ele fala, não é só uma questão interna. Ela vai além da questão interna. E aí, qual o exemplo que o Ryan Hartwig fala? Esta é uma pandemia global. Ele chama de pandemia global essa censura. A censura política infectou o mundo de uma maneira importante. Inclusive no Brasil, onde o Judiciário Federal está conspirando com o Facebook e o Twitter contra o presidente brasileiro Jair Bolsonaro. Fecha aspas. Chupa! Rapaz. Acabamos de receber isso aqui. Começa aí. Vamos lá, né? É sempre bom quando fontes externas independentes confirmam o que a gente já sabia. Né? Que a gente já sabia aqui no Brasil que isso estava acontecendo. Aqui no Terceiro Livre a gente vem afirmando isso, né? Categoricamente já há muito tempo, né? O Terceiro Livre tem suas fontes, né? A gente já tinha aí conversa aí com pessoas em posições privilegiadas para passarem fontes pra gente, passarem informações pra gente, né? Então, e nós vínhamos falando isso o tempo todo para vocês, né? Que o judiciário brasileiro tem conluio com esses grandes grupos, essas grandes corporações, principalmente de redes sociais, para fazer o que a gente chama de banimento branco. Né? O que é o banimento branco? É quando você diminui o alcance de maneira artificial, né? Normalmente você dá um alcance X para os canais. Isso. E os canais de linha conservadora tinham um alcance Y que é menor do que X, né? Um alcance menor aí em relação à sua base de seguidores, né? Isso a gente já vem falando há muito tempo, né? Há muito tempo. Ah, mas Ito, não tinha como você ter a confirmação direta disso. De fato, isso é um pouco mais difícil. Mas é tanta anedota que já vinha se acumulando, né? Tanto relato que já vinha se acumulando, né? Que a gente tinha uma boa noção. Uma vez que a gente conseguiu ter contatos dentro dos âmbitos, né, importantes, a gente teve aí a confirmação. O problema é que o Terça Livre, como é um jornal, né, nós não podemos expor as nossas fontes, né? Então sempre ficou assim, a coisa do vocês estão falando isso porque vocês são conservadores, porque vocês são a vítima disso, né? Então vocês estão reclamando de uma coisa que vocês estão inventando para dizer que vocês são vítimas, para dizer que vocês só bateram 1 milhão de inscritos agora porque havia um banimento branco, não é porque vocês não faziam um bom trabalho. Bom, agora nós temos, né, uma fonte externa lá dos Estados Unidos, um sujeito que trabalhou dentro do Facebook. Esse sujeito falou assim, olha, existe um conluio entre a Suprema Corte no Brasil, o STF, e o Facebook e o Twitter para podar os perfis conservadores. Seria interessante, Mauro, já passo a palavra para você, fica à vontade, da gente mostrar o trechinho, tá? Tá lá no grupo, né, PH? Coloca na tela aí pra gente, em inglês, obviamente, né? Que é a carta desses 3 americanos, é uma carta conjunta, tá? Mas a parte que nos interessa aqui no Brasil, né? A carta toda é bastante interessante, isso aí. Dá um zoom bom aí para vocês verem o seguinte. Não estamos inventando isso aí, tá? Foi o que a gente recebeu, isso é uma parte, a carta tem mais ou menos aqui umas 6 páginas.
tá? Que são carta de 3 pessoas. Isso. Pode colocar aí. Tá vendo? Aí tá falando do testemunho do Mark Zuckerberg, que ele deu ontem, que a gente até comentou aqui, né? Que existe sim, ó, um viés, tá? Olha lá, tá vendo? Tem um viés ideológico, né? The policy itself has a ideological bias built into its framework. Ou seja, a política dele já tem nela mesma um viés ideológico. E aí é a parte importante. Aí é a parte importante para nós, né? Ele põe ali: This is not just a domestic concern. This is a global pandemic. Political censorship has infected the world in a major way. E aí vem o principal pra gente, including in Brazil, where the federal judiciary is colluding with Facebook and Twitter against Brazilian President Jair Bolsonaro. Ou seja, está nomeadamente. Não tem nem como dizer que não. Pois é. Bem, a carta é maior, fala muitas outras coisas também interessantes, mas no primeiro momento a gente acabou de receber. Os jornalistas estão aqui ainda trabalhando, acabou de sair no portal, inclusive. Exato. Contar uma coisa pra você. E vai de maneira bem detalhada, vai pra nossa revista. Vai pra nossa revista na semana que vem. Vai ser a capa da semana que vem da revista Terça Livre, que a gente vai destrinchar pra vocês aí detalhadamente essa carta inteira, tá bom? Vou contar uma coisa pra vocês de Poderoso Chefão aqui. Você vem até mim, Max, me pedir um favor e não me chama de padrinho. Ei, sabe o Facebook? Ele cresceu, não foi? Bastante. De onde veio o dinheiro? Boa parte, mais de 50% do dinheiro. China! Inbox. Tô brincando, inbox não, só da China mesmo. Uhum. Tá, então o viés ideológico tá desde a, não da criação, não da concepção, mas desde o seu catapultar ao mundo, tá? Foi feito com dinheiro chinês. Isso que nós estamos vendo, meu amigo, é o seguinte: quando os governos, eles não podem enganar todo mundo o tempo todo para sempre, né? Quando eles